Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do CBDcast. CBDcast, transformando informação em saúde. Patrocinador Master CBD Meds. Equilíbrio e bem-estar. Sua jornada para uma vida mais saudável. Produtos direto do Colorado, Estados Unidos, com selo de orgânico para todo o Brasil. Profissional da saúde, prescreva com assertividade. Prescreva CBD Meds. Então vamos lá. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto da saúde feminina. Convidamos aqui a doutora Lumena. Seja muito bem-vinda, doutora Lumena. Fique à vontade em se apresentar. Prazer, meu nome é Lumena Simões, eu sou médica, também sou terapeuta ocupacional, especialista na prescrição de cannabis medicinal e ajudando aí a melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que estão buscando um tratamento alternativo que não causa tanta dependência e que quer realmente melhorar a sua vida, a sua saúde de forma geral. Não, muito bom, doutora Lumena. Então hoje a gente vai focar na menopausa e na insônia na saúde feminina. Então vamos para as primeiras perguntas. Bora. O que é menopausa e os seus principais sintomas, doutora Lumena? A menopausa é um período que acontece com todas as mulheres e ela é totalmente influenciada quando foi a menarca. Menarca é o período que iniciou-se a menstruação. E a menopausa ela pode acontecer até 10 anos antes, que é o que a gente chama de climatério, que é quando a mulher começa com calorões, alteração do ciclo menstrual, começa a apresentar dispareunia, que é dor durante a relação sexual. Então, isso é a menopausa em si. E o cesse da menstruação, ela pode ocorrer 1 ano antes, né? E a menstruação pode vir de formas alternadas até cessar por completo. Então, isso é a menopausa, todas as mulheres vão passar, o que vai interferir é quando ela iniciou a menarca e quando ela vai fazer a menopausa. Normalmente, entre 45 anos é uma menopausa precoce e por volta dos 53 até 55 anos a gente fala que é uma menopausa mais tardiamente, mas pode acontecer em qualquer faixa etária e pode existir também a menopausa induzida, quando a mulher precisa de passar por algum procedimento cirúrgico, como uma histerectomia total ou até mesmo parcial. Perfeito, doutora Lumena. E qual é o impacto da insônia, né, da questão da higiene do sono para essas mulheres que estão passando pela menopausa? Ótima pergunta, Daniel. Vou te falar que 70% hoje das mulheres sofrem com algum distúrbio do sono. Não necessariamente a insônia em si, mas algum distúrbio do sono, que é uma insatisfação ao dormir. Ela começa a apresentar, principalmente no final da noite, um calorão que elas relatam que é do tórax para cima até o rosto. E isso influencia negativamente no sono, tendo alteração, vários despertares noturnos, levantando cansada, indisposição, baixa libido, baixa lubrificação durante o ato sexual, e isso vem reverberando o quê? Na vida dela com o esposo ou com o parceiro. Então, hoje, quando a gente fala de tratamentos e alternativas, a medicina canábica é uma opção excelente para tratar o climatério, os sintomas disfóricos também da pré-menopausa. Perfeito, doutora Lumena. Aproveitando esse raciocínio, quais seriam as dificuldades dos tratamentos convencionais para esse perfil de paciente? Olha, falando em tratamento com os derivados canábicos, as contraindicações são muito poucas. Né? Por exemplo, paciente que tem algum tipo de câncer e que está fazendo tratamento usando algum tipo de anticoagulante ou um antiagregante plaquetário e que tem essas contraindicações que durante um período ela vai ser contraindicação absoluta. Mas a gente conseguiu resolver, passa a ser relativo e a gente pode, inclusive, iniciar o uso do CBD isolado. Agora, essas outras mulheres que não têm contraindicação nenhuma, elas podem fazer o uso de derivados do óleo de qualquer tipo. O CBD, o CBG, que é o canabigerol, o canabinol, o THCV, o THC, inclusive essas mulheres que costumam ganhar peso quando entra no período de climatério, uma opção muito boa hoje é a molécula do THCV, que ela inibe o apetite, melhora a disposição sexual, atua como processo anti-inflamatório, diminuindo o estrogênio na periferia. Então, essa aí é uma opção muito boa. Por quê? Porque, às vezes, mulheres não têm elas têm contraindicação para reposição hormonal, seja por algum histórico de câncer de mama, útero, ovário ou histórico familiar, onde não pode ser feita a reposição com hormônios, né, que são sintéticos. Perfeito, doutora Lumena. Você tocou num assunto muito importante, que é de suma importância para todos os colegas médicos, né? E a gente vai trazer muito conteúdo, né, no nosso CBD Play, que em breve, daqui a pouco a gente vai dar uma palavrinha sobre essa nova plataforma de conhecimento para os profissionais da saúde. Então vamos lá.
Descomplicando o canabinoide. Essa é boa. Vamos. Então vamos lá, a gente gosta de falar e nós falamos muito, mas é sempre bom reforçar. O que é o sistema endocannabinoide, doutora Lumena? Gente, isso aí é uma coisa que a gente deveria ter aprendido na faculdade, né? Só que ninguém aprende isso na faculdade. Eu mesmo não aprendi, fui aprender muito tempo depois, quando eu precisei de fazer uso dos canabinoides. O sistema endocannabinoide é um sistema como qualquer outro que nós temos no nosso organismo. É isso que a gente tem que entender. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Ele não é explorado porque a gente nunca teve contato. Então, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, é onde tem os receptores CB1 e CB2. O CB1, que é a nível de sistema nervoso central, ele é o mais abundante no nosso organismo. Ele está lá na membrana sináptica, onde a gente vai receber todos os receptores de sensação de bem-estar, humor. Então, os receptores CB1 estão ali. Agora, os receptores CB2, eles estão na periferias, principalmente nas serosas, nível intestinal, nível muscular. Então, ele está distribuído em todos os nossos sistemas. E ele é um potencializador de todos os outros sistemas. Por exemplo, sistema respiratório, sistema cardíaco, cardiovascular, sistema endócrino. Então, ele ajuda. Outra coisa, o nosso sistema gastrointestinal. Quando se utiliza os canabinoides, a gente tem uma motilidade intestinal muito melhor. E hoje a gente sabe que a absorção do intestino, a gente fala muito de microbiota intestinal, disbiose, e hoje os canabinoides, inclusive, estão ajudando, né, na periferia com os receptores endocannabinoides do tipo 2 a regular isso, tanto em crianças como em idosos. Não, perfeito. Você já até antecipou uma outra pergunta que eu ia fazer, que era o referente ao papel do sono, do humor e também da regulação hormonal, né? Agora eu queria que você me falasse um pouco da ação do CBD e do CBN na insônia, ansiedade e dores na menopausa. Vamos falar sobre o CBD. É o mais abundante que nós temos, né? É o que todo mundo escuta falar. Eu uso CBD, CBD, CBD. CBD é um dos componentes, né? Que é o canabidiol. E o que você está falando hoje, que é o CBN, que é o canabinol, é um outro derivado também da planta. Nós temos milhares de derivados, muitos, e cada um tem propriedades diferentes. O CBD, ele atua como um processo anti-inflamatório, reparador, neuroprotetor. Então, ele ajuda o seu organismo a entrar no que a gente chama de homeostase, que é o quê? É um equilíbrio perfeito do nosso organismo. Então, é o sistema que eu falo que é um sistema chave fechadura. Todo lugar no seu organismo que não está funcionando bem, as moléculas e os receptores endocannabinoides vai lá e tenta encontrar uma chave, uma fechadura perfeita para poder estimular aquele organismo a funcionar melhor. Então, ele diminui o processo inflamatório. No sono, quando você tem uma hiperexcitação dessa membrana neural, por exemplo, seu hormônio do sono está desregulado, você não dorme bem, você tem agitação, você tem ansiedade. No idoso, que tem uma síndrome do alvorecer, que vai chegar no fim de tarde, vai ficando mais agitado, os canabinoides, o CBD, auxilia muito, porque ele diminui a resposta inflamatória, ele diminui a excitação da placa neural, concomitante a isso, ele se tranquiliza mais. Quando a gente fala na questão do sono, aí nós temos que falar do CBN, que é o canabinol, e aí lembra N de noturno. Ele vai atuar no seu sistema. Então, o que eu sempre oriento aos pacientes? Se for usar, usa associado ou usa ele isolado, a molécula dele isolado. Por quê? Porque além dele potencializar o CBD, a gente vai fazer um efeito que eu chamo de efeito comitiva. Os dois juntos tendem a potencializar muito mais o efeito um do outro. E ele vai ajudar muito mais na reparação e manutenção do sono, que é o quê? Aquele paciente que dorme 10 horas, acorda 2, aí acorda 4, acorda 6, e aí no final do dia você pergunta para ele, e aí, como foi seu sono? Ele fala, eu não durmo bem. Eu acordo várias vezes à noite, eu tenho a sensação de que eu não acordo descansado. Então, o CBN, que é o canabinol, ele vem para quê? Para reestruturar essa organização do sono. Lembrando que nenhuma medicação, seja ela alopática ou os usos dos canabinoides, elas vão surtir efeito sozinho. A gente precisa de fazer uma higienização, de apagar a luz, sair de tela, celular, computador, tomar um chá, tomar um banho mais à noite, tentar já o quê? Diminuir essa excitação que nós temos de ficar. Por quê? Porque nós temos o hábito, e isso está acontecendo mundialmente, à noite a gente tem a mania de pegar o celular, ficar conversando, a claridade, a gente libera a dopamina, que é uma dopamina extremamente barata, que não traz nenhum benefício, e isso interfere no nosso ciclo de sono. Perfeito, muito bom, muito bom. Agora vamos para o quadro de mitos e verdades. Chegou a hora de desmistificar os fitocannabinoides, tudo sobre os fitocannabinoides. Vamos lá. Essa é boa. Tá preparada? Preparadíssima. Bora, vamos que vamos. Canabinoides resolvem todos os sistemas da menopausa? Olha, eu vou te falar.
Se não resolve, tá quase, tá? Tá quase resolvendo, porque eu vou te falar, gente, a mulher, ela é muito complexa, né? A gente fala que a mulher em si, ela tem muitas coisas para serem resolvidas. Não é só a questão da menopausa. A gente tem que entender o contexto que ela está inserido. Mas a resposta é sim. Se você for pegar hoje, dentre tudo que nós temos, terapia de reposição hormonal, né, com hormônios sintéticos, bioidênticos e todos os canabinoides, hoje, com certeza sim, ele consegue ajudar dor, dispareunia, lubrificação vaginal, melhora da libido, diminuição do fogástico pela diminuição do processo inflamatório, da irritabilidade, melhoria do sono. Então, com certeza, é uma excelente opção. Perfeito, bom demais. Muito bom mesmo. Então, agora vamos para os canabinoides. Causam dependência? Não causam dependência, gente. Isso é um mito, tá? Vamos falar mito. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, nós temos que quebrar algumas barreiras e alguns tabus das pessoas entenderem que associar a cannabis da forma dela fumada, tá? As propriedades são completamente diferentes. O nosso objetivo é terapêutico, não é recreativo. E mesmo que fosse recreativo, a gente precisa de avaliar o contexto e a pureza daquilo que está sendo ingerido. Então, ele não causa dependência, ele não é dosagem dependente, tanto que a gente pode usar qualquer tipo de canabinoide associado com algumas medicações e, se for interesse, a gente fazer a desprescrição. Por exemplo, eu em consultório, o que eu mais vejo? Mulheres que estavam usando antidepressivos por causa de sintomas de fogacho. Isso é o que é mais comum. E todos os antidepressivos, em sua grande maioria, causam dependência e diminuem a libido. E aí vem o problema no casamento. Você quer uma mulher calma, né? E que com a libido tá lá embaixo, então acabou o prazer. Isso interfere na vida do casal. Então a gente precisa de pensar não só na parte da mulher em questão hormonal e na questão da libido, mas também no contexto dela. Tem que ser bom para os dois, para ela, para o parceiro, porque o prazer da mulher, ela tá muito mais ligado à administração e organização da vida. Então, CBD, CBG, CBN, THC, THCV para todas as mulheres. Coisa boa, é isso aí. Passando muita segurança, né, doutora Lumena? E é verdade. Eu posso testar exemplos, né, de pacientes que eu acompanho pela CBD Meds. É uma mudança na qualidade de vida assim, absurda dos pacientes. Eles reportam isso pra gente. A gente fica extremamente feliz. Muito bom. Agora, reposição hormonal impede o uso do canabidiol? Não impede o uso do canabidiol. A reposição hormonal, quando a gente fala, gente, todo mundo pode repor hormônio? Todo mundo pode, desde que tenha indicação, né? E hoje não é isso que está acontecendo. Tá todo mundo repondo sem saber se tem indicação ou não. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é histórico familiar. Né? Por exemplo, vamos falar, a gente está falando de mulher, vamos esquecer, deixar um pouquinho o homem, depois a gente fala sobre homem. As mulheres precisam de repor hormônio em algum momento da vida, contanto que ela tem indicação para isso. E ela não tenha risco aumentado para alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de mama, útero e ovário. Por quê? Porque os hormônios, podem acelerar uma resposta cancerígena muito maior. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse público ao prescrever hormônios. Diferente dos canabinoides que a gente pode prescrever para qualquer mulher, em qualquer faixa etária, com qualquer composição, inclusive as gummies, né, que tem uma concentração maior do THC, que tem ela de 5, de 10 miligramas, associado com CBD, que tem excelentes resultados e que é uma alternativa extremamente segura para a mulher em qualquer faixa etária. Perfeito, muito bom. Qual que é mais indicado para insônia, o CBD ou o CBN? Meio difícil a gente responder, mas vamos direto ao ponto. O CBN, se a gente for pegar de forma isolada, o canabinol é melhor para manutenção e reparação do sono. Só que se a gente quer não somente fazer uma manutenção, uma reparação do sono, mas eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Eu quero dormir melhor, eu quero acordar mais bem disposto, eu quero ter energia no outro dia. Para mim, sabe quando você levanta da cama e fala, nossa, hoje o dia vai ser maravilhoso, eu vou produzir, eu vou render, com energia, com vontade, né? Com vontade. Aí eu associaria o CBD com o CBN. Agora, se o seu... não, meu dia rende de qualquer jeito, eu tô naquela... Eu falo que a gente tá na maré mansa. Tem gente que tá surfando e o outro tá na maré mansa. Agora, se você quer ficar só, né, tranquilo ali, só para dormir, o CBN, né, isolado. Mas eu indicaria sempre a associação dos dois. Perfeito, muito bom. Me fala um pouco dos canabinoides, os efeitos colaterais, eles têm efeitos colaterais? Olha, Daniel, muito pouco, né? Se a gente for ver efeito colateral em relação
a tanta medicação alopática que nós temos, os canabinoides têm muito pouco efeito colateral. Eu vou te falar dentro da minha prática clínica, né, que é desde crianças a idosos. O que nós mais observamos? No início, um pouco de boca seca, aumento do apetite, alguns pacientes, uma hipermotilidade intestinal, que na primeira semana, isso acontece muito em paciente que é constipado, e aí começa a usar o óleo, tem uma melhora do trânsito intestinal, e aí pode provocar um pouco de diarreia, mas isso é totalmente controlado. E no mais é isso. Na primeira semana posso ficar um pouco mais sonolento, posso ficar um pouco mais, né, em alerta, porque tem pacientes que falam, nossa, minha atenção, meu foco, minha concentração melhorou, porque realmente melhora. Ah, perfeito. E me fala um pouco sobre a questão da insônia, do desmame das medicações convencionais. O CBD ou o CBN, no geral, os fitocannabinoides, eles são uma opção terapêutica para esses pacientes fazer esse desmame? Daniel, vamos falar uma coisa que é muito importante. Eu acho que a gente tem que falar assim, agora essa oportunidade é boa. Gente, hoje todo mundo quando fala, eu tô com dificuldade para dormir, meu sono não tá bom. Infelizmente, a gente está tendo um excesso de prescrição de benzodiazepínicos, né, de medicações de forma geral, de tarja preta, e nós temos os indutores que fazem a manutenção do sono. Perfeito. Então, o que acontece? Nós vimos que essas medicações, elas causam efeito colateral a longo prazo e que, além de causar efeito colateral, ela é dosagem dependente. Você começa com uma dosagem baixa, aí daqui 6 meses você tem que dobrar essa dosagem. Por quê? Porque seu organismo acostumou. E diferente dos canabinoides, o que nós começamos? Nós começamos com uma dosagem baixa, a gente chega numa titulação alta. Quando nós chegamos nessa titulação, que é o ápice, o que a gente começa a fazer? A desprescrever as medicações que são alopáticas. E ao desprescrever essas medicações alopáticas, os pacientes já estão dormindo melhor. Por quê? Porque nós ensinamos para o nosso organismo que aqueles receptores, todo o nosso sistema endocannabinoide, lembra da chave da fechadura? Eles já se encaixaram. Então, você começa a desprescrever pouco a pouco. Normalmente, o que eu faço? Ele continua tomando a medicação dele e ele vai tomando em dias alternados, dia sim, dia não, e progressivamente a gente vai aumentando a dosagem dos canabinoides. Até que quando ele fala, olha, tô em 1/4 da medicação, tô tomando a cada 3 dias. Aí eu falo, não, agora a gente tira e a gente vai manter os canabinoides numa dose mais elevada durante a primeira semana e depois a gente faz o reajuste terapêutico. E eu vou te falar, tem excelentes resultados. Principalmente na saúde do idoso, que tem polifarmácia, que toma mais de 5 medicações. Às vezes ele está dopado mesmo pelo excesso de medicação. A melhor alternativa hoje são os usos dos canabinoides. Perfeito, muito bom mesmo. Agora vamos para os casos reais. Eu gostaria que você me contasse um pouco aí da sua experiência clínica, prática clínica. Vamos focar hoje no perfil do paciente mulher, da menopausa, a questão do libido. Me conta um pouquinho sobre essa experiência. Gente, todo mundo tem que experimentar pelo menos uma vez na vida o uso de algum tipo de canabinoide, porque a gente está falando aqui de menopausa, de insônia, mas ele faz bem para tudo, sabe? Ele melhora seu humor, ele melhora a sua disposição, ele te dá energia, aquele cansaço que você tende a ter no final do dia por uma jornada de trabalho muito longa, quando você começa a usar os canabinoides, isso tende a diminuir, né? Por exemplo, paciente que tem uma hiperatividade, chega no final do dia, está tomando medicação e está exausta, quando você muda essa medicação e passa a fazer uso dos canabinoides, você tem um revigor muito maior. E na minha prática clínica, o que eu venho observando? Que a grande dificuldade hoje são as crenças limitantes, né? A gente encontra o próprio paciente desacreditado e a família ainda duvidosa. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, me dê uma oportunidade para iniciar um tipo de canabinoide na sua vida. Se você não gostar, eu sempre falo, me dá 30 dias. Se você não gostar, a gente suspende e volta com todas as medicações. Até hoje eu não tive um paciente que deixou de usar. Então, ter essa segurança é muito bom. Né? Muito. Por quê? Porque você sabe que você está prescrevendo um produto de qualidade que vai melhorar de fato a vida do paciente. Então, melhora a vida do paciente, melhora o contexto familiar e isso é o que importa. Né, é trazer segurança para o paciente de usar uma medicação que de fato vai ter efeito. Só que, mais uma vez, eu volto a falar, tudo aquilo para ter efeito, você tem que acompanhar esse paciente de perto, você tem que estar junto com ele, você tem que fazer o ajuste da dosagem dele, você tem que acompanhar ele de perto e você sempre tem que entender o feedback dele, porque o nosso parâmetro de melhora
da função do paciente, do sono, da dispareunia, dos sintomas do climatério, é o próprio paciente. Então, tem que pedir ele para fazer um diário, eu chamo sempre de diário de bordo, meus pacientes sempre falam, estou com meu diário de bordo aqui para anotar o que ele sente, como que está sendo durante a semana, e aí a gente vai ajustando a dose progressivamente. E é legal você tocar nesse ponto, que é sempre de forma bem individualizada, né, doutor? Porque cada paciente vai responder, cada paciente vai se medicar ali com uma miligramagem dia, que vai conseguir a resposta terapêutica ideal. Então, por isso que esse acompanhamento é de suma importância, sempre com um profissional da saúde, né? Sempre com um profissional da saúde e sempre, né, Daniel? Como empresa, por exemplo, hoje eu falo, a CBD, a segurança que a CBD dá para nós, enquanto profissionais da saúde, é o quê? É o suporte. É não deixar o paciente solto. Por quê? Porque às vezes ele tem dúvida, minha receita venceu, eu tenho que fazer Anvisa de novo. Como que eu faço para poder comprar medicação de novo? Eu tenho que passar numa nova consulta. E esse pós-consulta é o que dá segurança para o paciente, porque tem uma equipe ali por trás. Porque às vezes o profissional da saúde, ele não vai estar todo o tempo disponível, mas você sabe que a empresa tem um profissional que vai dar o suporte que ele precisa. E o paciente hoje precisa disso. Eu não estou falando só de uso do canabidiol de forma geral, dos canabinoides, mas em tudo. A questão da saúde. A partir do momento que o paciente passa a ser seu, você tem que cuidar dele como único tratamento individualizado, e a dosagem é totalmente individualizada. Uma dosagem, por exemplo, você vai tomar 0,25 ml de 8 em 8. Pode ser que para mim 0,25 umas vezes por dia já é o suficiente. Já é o suficiente. Muito bom, bom demais. Galera, isso aí são os casos reais, tá? Contados aí pela doutora Lumena. Cada vez mais a gente vai estar trazendo essas informações, essa troca, esse conhecimento. A gente está desenvolvendo uma nova plataforma, que é o CBD Play, tá? Que vai trazer muita informação e explicar para os profissionais da saúde, de maneira em geral, médicos, odontos, né, de como ter esses produtos à base de cannabis medicinal como uma ferramenta terapêutica para os pacientes. Tenho certeza que vocês vão gostar demais e já estou fazendo esse spoiler aqui. Tá saindo quentinho do forno, tá, pessoal? Então vamos lá. Agora vamos fazer aqui o quadro consultório rápido. Vamos lá, é um bate-bola. Não é isso mesmo, produção? Vamos lá. Toda mulher na menopausa pode usar canabinoides? Pode. Em quanto tempo o CBD ajuda no sono? Olha, até 10 dias você já percebe a diferença. Perfeito. Pode usar canabinoide junto com a reposição hormonal? Pode. Sim. Contraindicações específicas? Cardiopatia descompensada. Tá? Por quê? Descompensada. Porque a partir do momento que você consegue compensar essa cardiopatia, você pode usar o CBD, né? Ou seja ele isolado, ou com THC, ou canabigerol. Então, isso você pode. Uso de anticoagulante e antiagregante plaquetário. Alguns tipos de má formação congênita e gravidez. Eu falo que esses são os maiores aí contraindicações. Você já até me respondeu aqui, que é qual o melhor, CBD ou CBN para insônia? CBN, canabinol. Aí, coisa boa. O tratamento é para a vida toda? Depende, mas eu vou te falar, eu considero para a vida toda, porque aquilo que te faz bem, você não abandona mais. E perfeito. Passa... Aqui, gente, eu vou lembrar para vocês, muita gente vai lembrar, quando chegou a melatonina no Brasil, que a gente tinha que importar, era uma suplementação que lá fora já funcionava super bem. E no Brasil tinha uma resistência muito grande com o uso da melatonina. Hoje você acha melatonina em todos os lugares. Todos os outros países que você vai para fora, os canabinoides, eles são uma suplementação. E suplementa para a vida toda. Muito bom, doutora Lumena. Agora a gente vai para as perguntas das pessoas, né? O nosso público que está assistindo aqui o nosso CBD Cast. Vamos lá. Desafio, Daniel? Muito desafio. Sem papas na língua? Sem papas na língua, sem vamos papas lá. na língua, bora. Doutora, eu estou sentindo muito desconforto na minha relação sexual com meu esposo. O que você pode me falar e qual o melhor tratamento para que eu tenha mais prazer no relacionamento? E ela citou o maridão ainda, hein? Vamos lá. Gente, vamos lá. Casal, né? É super difícil. Tem que tratar... Eu falo assim que a gente trata os dois, né? A gente sempre olha o contexto em geral da mulher. Primeira coisa, ver como é que tá esse relacionamento, né? O esposo tá reclamando demais, mas qual que é a sua contribuição? Você tem mais de 45 anos? Se já tiver, é o interessante a gente fazer um check-up mesmo. A gente fala de um check-up ginecológico, mas dentro da geriatria é uma visão geral sobre os fatores hormonais, lembrando que nós somos um eixo, tá? Hipófise, tireoide, função ovariana, para poder ver
como que tá esses hormônios. Se tiver indicação de reposição hormonal, reposição para todo mundo, tá? Não tem indicação, suspende reposição hormonal. Agora, os canabinoides a gente pode usar em todas as áreas. Lembrando que se você tá com dificuldade, quando eu falo dificuldade na relação sexual é o quê? Dispareunia, que é dor durante a relação sexual, pouca lubrificação vaginal, e também diminuição da libido. Quando eu falo diminuição da libido, é o quê? Você não tem desejo sexual. É como se houvesse um bloqueio. E a gente precisa de entender por que essa mulher está passando por isso. Será que é o climatério? Será que ela está com algum problema dentro de casa? Filho, esposo, rotina de trabalho? Então, a gente sempre fala que é aquele tratamento por completo, é olhar o paciente como um todo. Mas se eu puder indicar para essa paciente, eu indicaria para ela o canabigerol. E aí eu vou falar num produto que é full espectro, Daniel. Tem todos os canabinoides, inclusive o THC. Por que eu falo do THC? Porque muita gente tem medo de prescrever THC ainda, principalmente quando a gente fala na proporção de 1:1. Só que é uma excelente opção terapêutica. Por quê? Porque ele é um vasodilatador. Então, quando ele é vasodilatador, ele aumenta o fluxo sanguíneo na região da vulva da mulher, na região vaginal. Então, automaticamente, ela libera mais hormônios naquela região e estimula mais o desejo, melhorando a lubrificação, melhorando aí a vida dela sexual. E aí o maridão vai só agradecer. Coisa boa. E já pegando o gancho, vamos lá. Diferença do isolado e full espectro, qual que você acha melhor? Com certeza o full espectro é muito melhor. O isolado, mais completo, né? Muito mais completo. Nós temos todos os canabinoides, né? Aí a gente fala do Broad, que não tem o THC, e a gente fala do full, que tem o THC. E tem o isolado, que é só o CBD, né? Que é o canabidiol mesmo. Então, quando você for prescrever para uma criança que vai iniciar, por exemplo, um caso de TEA, né, de autismo, que ela tem menos de 5 anos de idade, que está iniciando tratamento agora, ela vem com o uso, por exemplo, de várias medicações alopáticas, porque isso é uma coisa que a gente tem que falar, que é o quê? A gente vê muitas crianças com polifarmácia já hoje, dentro do espectro, e uma opção é o tratamento com os canabinoides. Por quê? Porque a gente consegue desprescrever, a gente consegue diminuir e a gente começa a perceber que quando você introduz os canabinoides, essa criança começa a ter desenvoltura em várias áreas. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu te falo isso em consultório. Eu tinha crianças com rigidez cognitiva que iniciaram o tratamento com CBD isolado por ser, né, ter menos de 5 anos de idade, que eu sempre opto por iniciar o THC depois dos 5 anos. Mas, né, se a gente for falar de forma geral, CBD tem indicação, né? Mas para você escolher um produto para poder tratar todas as áreas, com certeza o full espectro. Perfeito, muito bom. E vamos fazer o último bate-bola aqui. Posso iniciar meu tratamento sem orientação médica, doutor? Nunca! De jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. Nenhum tratamento, nem aquele remédio que a sua vizinha passou para você, que o chá de não sei do que, que a sua avó passou. Nada, gente. Inclusive os chás, Daniel, qualquer tipo há interação. A gente precisa muito de passar com um profissional extremamente capacitado, que conheça sobre as propriedades da planta, sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica dela, em associação também com as medicações. Por quê? Porque às vezes é um paciente hipertenso, às vezes é um paciente diabético, às vezes um paciente tem uma crise convulsiva. Então, tem as contraindicações de interação medicamentosa. Então, jamais, por quê? Porque você não pode tomar a mesma dosagem dele, o que é bom para ele pode não ser bom para você, e se acontecer alguma coisa, você não tem a quem recorrer. Então, de jeito nenhum. Muito bom, doutora Lumena. Doutora Lumena, agradecer pela sua participação excelente aqui no CBDcast. Seja sempre bem-vinda. A gente ainda vai ter muita interação para passar para a sociedade, também para os profissionais da saúde, no nosso novo projeto de CBD Play. E fica à vontade para fazer o seu fechamento, doutora. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigado, pessoal da CBD Meds. É sempre um prazer estar aqui, trazer um pouquinho de conhecimento, convidar o pessoal, né, para o CBD Play, que vai iniciar aí. Com certeza, esse tipo de informação é o que falta. O nosso grande gargalo hoje é ter segurança na prescrição dos canabinoides e prescrever de forma segura e assertativa. Então, quem não segue, já aproveita, já segue. Conhecimento nunca é demais. E agradecer essa oportunidade, falar que estamos aqui de portas abertas, precisando, pode contar comigo. Gente, muito obrigado, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Lumena. Muito obrigado, pessoal de casa, profissionais da saúde, pacientes. A gente sempre vai estar levando aqui informação de qualidade, com evidência científica, literatura, tá, pessoal? Tudo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado e até a próxima.
CBD Cash, transformando informação em saúde.